O Banco Central acaba de divulgar agora pela manhã o chamado relatório Focus, relatório de mercado. Hoje é dia 9 de novembro de 2020. E lembro sempre, este relatório de mercado não é do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil recebe de um conjunto bastante seletivo de empresas de consultoria econômica estas previsões. Ele as recebe normalmente no último dia útil da semana imediatamente anterior, ou seja, na última sexta-feira. Aí o Banco Central coloca as informações em ordem crescente e divulga a mediana. Então, nós não sabemos qual foi a consultoria econômica que está presente numa destas variáveis, porque é a mediana das informações. Mas uma consultoria econômica está aqui com a sua previsão. Não sabemos qual é essa consultoria econômica. É um relatório de expectativas de mercado. Estamos a toda semana revendo essas expectativas e os modelos eles se portam parecido com os modelos de inteligência artificial, que vão obtendo cada vez mais informação, vão colocando cada vez mais variáveis para explicar o comportamento destas variáveis. Então, são expectativas semanais, adaptativas, elas se adaptam semanalmente e toda semana elas mudam. Uma ou outra não, conforme é o caso aqui da taxa de juros Selic, né, que tem permanecido inalterada nesses últimos meses, nessa última semana. Então, nós temos aqui uma questão de modelo econômico. O modelo é extremamente importante para estas previsões. E nós temos um conjunto de variáveis extremamente seletivas, escolhidas, não estão aqui ao acaso. São variáveis fiscais, variáveis monetárias, variáveis cambiais, taxa de inflação e o setor externo é bem colocado aqui com a balança comercial, com a conta corrente e com o investimento estrangeiro direto previsto para este ano. Então nós temos, pela importância aqui das variáveis, nós temos que começar pelas variáveis de cunho fiscal. Olhando as últimas linhas, a penúltima linha, você vai ver resultado primário. E o resultado primário é 11,9% do PIB. E um PIB próximo de 7 trilhões de reais. A última linha se refere ao resultado nominal e também em proporção do PIB. Repare que está em 15,7%. 15,7% é menos 11,9%. Essa diferença vem a ser o serviço da dívida, ou seja, o pagamento de juros sobre a dívida mobiliária federal. Então, essas duas variáveis são extremamente importantes. O resultado primário, porque ele mostra o desequilíbrio das contas do setor público. Nós temos um grave problema aqui em termos de orçamento. É verdade que boa parte ou a maior parte desse desequilíbrio hoje é devido ao Covid-19, a pandemia do coronavírus. O auxílio emergencial é fortemente responsável por este forte desequilíbrio observado entre a receita tributária e as despesas do governo. Nós temos a certeza de que a relação dívida-PIB, que subiu, a dívida PIB é quase o PIB hoje, né? A relação é quase 1%, 100%. O numerador é próximo de 7 trilhões de reais e o denominador, que é o PIB, está previsto também em 7 trilhões de reais.
o perigo é para os próximos anos que esta relação diminua, e ela pode diminuir brecando o numerador e aumentando o denominador, ou seja, fazendo o Brasil crescer. Esta é uma restrição extremamente importante. Com uma relação dívida-PIB tão elevada, próxima de 100%, não há como a política monetária atuar, e também não há como a política cambial atuar. Então, nós temos uma condicionante extremamente forte aqui, que é a política fiscal. Temos que resolver este nó da política fiscal para depois irmos para a política monetária e a política cambial. A política monetária está fixada a taxa de juros Selic em 2%. Em termos reais, ela é fortemente negativa, quer pelo IPCA, e muito mais negativa a taxa de juros em termos reais pelo IGPM, conforme vocês podem reparar. Esta taxa de juros guarda uma forte relação com a taxa de câmbio. É claro que uma taxa de juros tão baixa não atrai capitais de não residentes para a compra de títulos públicos do governo federal. E, consequentemente, o dólar acaba aumentando, a oferta de dólares não aumenta, a demanda está num crescente, e temos, por causa disso, um valor do dólar mais acentuado. Ocorre, nesse momento do tempo, um efeito bastante positivo nas bolsas de valores, devido à eleição de um novo presidente nos Estados Unidos da América, e há, como sempre, uma ideia de que uma forte renovação vai ocorrer no mundo todo, e principalmente nos Estados Unidos da América. Então, nós temos aqui variáveis que se correlacionam entre si fortemente, e temos, no caso da taxa de câmbio, temos seus efeitos na balança comercial, que está prevista com um saldo positivo de 57,9 bilhões de dólares, e uma conta corrente negativa, que é normal, de 4 bilhões de dólares. O ponto-chave aqui qual vai ser o tombo da economia brasileira. Já está ficando mais cristalizada a ideia de que algo próximo de 4,7%, 4,5% é possível, sim, que esse tombo se cristalize neste percentual. É claro que ao início da pandemia não se sabia do auxílio emergencial, e projeções davam uma queda de 10%, outros de 7%, mas à medida que o auxílio emergencial foi fazendo seus efeitos positivos, acabamos observando um menor tombo da economia provocado pelo Covid-19 neste ano de 2020. No conjunto das informações, há uma relevância para este fato, menor tombo na taxa de crescimento da economia, e fica ainda a questão que é crucial do ajuste do setor público, do ajuste do resultado primário, que é extremamente importante para nortear o crescimento econômico da economia brasileira nos próximos anos. A Ordem dos Economistas do Brasil aceita você como associado, mesmo que você não seja bacharel em economia. Basta que você tenha um pós-graduação em economia, ou fortemente focado em economia. Você pode ser também um advogado da área de direito econômico, uma área fortemente influenciada pela teoria econômica, e você também poderá se associar à Ordem dos Economistas do Brasil. Estamos aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, na era digital, e temos vários projetos que logo, logo iremos compartilhar com vocês. Até o próximo Relatório Focus.